Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Boa noite, tudo bom, galerinha? Como foi o dia de vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. Sejam muito bem-vindos à nossa live semanal. Toda quarta-feira estamos aqui para distribuir bastante conhecimento, muitas informações, muito conteúdo, muita troca de experiência, muita coisa legal. Eu tenho preparado e disponibilizado para vocês. Então, fico muito feliz com a presença de cada um que está aqui. E saibam que eu preparo isso tudo com muito carinho, tá? A vida tá muito corrida, muitos cursos acontecendo e é isso mesmo, tá bom? Bom, pessoal, o que hoje eu preparei como conteúdo é algo mesmo assim bem interessante para quem realmente está começando na área, design de sobrancelhas, que visa uma mudança na sua carreira profissional, que visa a oportunidade de aumentar o faturamento, aumentar o mix de serviços, né, de produtos e serviços oferecidos no seu espaço, né, porque quando você oferece, por exemplo, uma micropigmentação, você pode inclusive vender produtos de uso de home care para o processo de cicatrização, para o processo de hidratação, por exemplo, e sem contar no próprio procedimento de micropigmentação, né? Só lembrando aqui para vocês como é importante vocês disponibilizarem esse serviço. Primeiro, por quê? Primeiro ponto, o procedimento de micropigmentação dentro da estética é um dos serviços mais procurados entre as mulheres, inclusive também está crescendo esse serviço entre os homens. Então não é só o público feminino que busca, mas claro que ainda continua sendo a grande maioria. Mas existe uma crescente procura do público masculino, tá? Então assim, como vocês já sabem, além de micropigmentadora, eu também sou esteticista, né? Faço procedimentos faciais, procedimentos corporais. E eu observo no meu dia a dia, na minha demanda de procedimentos, a grande procura maior sempre foi a micropigmentação. E fazendo aqui uma analogia, vamos aqui fazer aqui um exemplo. Hoje, um design de sobrancelhas, em média, vamos colocar uma média de R$40, um design com rena, certo? Vamos colocar essa média. Hoje, um design com rena você leva em torno aproximadamente de 40 minutos, quando você tem muita prática, faz isso em 30 minutos, né? E aí você cobra R$40, 35, dependendo do bairro, dependendo da localização, dependendo da marca, do teu nome que você já tem, da tua experiência. E aí depende de vários fatores, mas vamos colocar uma média, né? Em torno de 30 a R$40. E aí você leva 30, 40 minutos, 45 minutos para entregar um serviço. Sendo que para você ganhar R$400 em um dia com design de sobrancelhas, você precisa atender uma demanda em torno de 10 pessoas, tá? R$40 vezes 10 pessoas. Então, você vai gerar muito mais energia, muito mais esforço, muito mais custo variável, né? Com descartáveis, com energia, vai aumentar o consumo da energia, com ar-condicionado, consumo de água, com os biscoitinhos, com o teu material de home care. Então, ou seja, para fazer R$400 por dia, você precisa atender 10 pessoas, você vai se cansar muito, tirar pouquíssimo tempo por hora do almoço, né, para conseguir faturar esse valor. E aí, já observa-se o procedimento de microblend, de micropigmentação.
Um procedimento desse hoje custa, em média, dependendo também de vários fatores, mas vamos colocar em torno de 300 a 500 reais, certo? Sendo que o teu custo operacional também não é tão alto assim, os custos maiores são na área da educação, na hora de se formar, porque são investimentos, né, de estudo, você está investindo em estudos, em capacitação. Os primeiros investimentos de materiais, eles são altos, mas depois de um tempo você consegue diluir isso de forma muito tranquila, tá? Então vamos colocar aqui um procedimento de 400 reais, onde você leva em torno de 2 horas para fazer esse mesmo procedimento. Quando você tiver experiência, assim como eu levo 1h20, 1h30 para fazer esse mesmo procedimento. Então, em 2 horas de trabalho, você consegue faturar com a microblend, com a micropigmentação, o que você fatura em 10 horas. Vamos colocar 10 horas de trabalho, certo? Então você se cansa menos, gasta menos, entrega um serviço de maior valor agregado, um serviço de expertise, um serviço de grandes demandas, tá? E aí você tem mais tempo para fazer outras coisas, inclusive para atender alguns designers, né? Para você estudar, para se capacitar, como você que está aqui agora comigo assistindo, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? É porque, de fato, estar preparada para fazer esse serviço, para ter esse plus no seu espaço, na sua clínica, de fato, é bem interessante em várias áreas, porque você vai crescer como profissional, você vai crescer no seu faturamento, você vai crescer no seu conhecimento, na sua gama de serviços, porque pode trabalhar com outros tipos de micropigmentação lá na frente. Você vai crescer em várias áreas, né? Então, por isso que eu tô falando aqui para você dessa grande importância e mostrando em números, certo? O quanto é válido em que você realmente invista tempo, dedicação, dinheiro nessa área maravilhosa, certo? Então, a abertura da live de hoje é para abrir a sua mente, abrir os seus olhos, você conseguir enxergar lá na frente e também não deixar que o medo corroa os seus sonhos, os seus pensamentos, os seus desejos, as suas vontades, tá? Não deixe que isso aconteça, porque é aquela velha frase, né? Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Então, se a gente não correr atrás, ninguém vai correr por nós, né? É isso. Mas vamos lá para o conteúdo. Bom, o que eu separei hoje de conteúdo para que você conheça o procedimento, você entenda o que é passo a passo, certo? Sempre quando eu começo com as minhas alunas, eu falo exatamente sobre isso. É o começo, né? O que é a microblend, o que é a micropigmentação, o que é uma tatuagem, quais são as grandes diferenças, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês o que é, tá bom? E aí a gente vai conversar aqui um pouquinho. Eu tô aqui com o meu computador, deixa eu ver se a gente vai conseguir ver. Tô com meu notebook, mas qualquer coisa eu mostro aqui pra vocês, tá? Vamos começar. Bom, o que é microblend? O que é micropigmentação e tatuagem? Vamos começar. Micropigmentação é um procedimento estético, certo? Semi-permanente. O que quer dizer isso? Que não é para sempre que vai ficar na pele, que não é para sempre que vai ter aquele resultado e que não é para sempre que o cliente vai ter esse procedimento estampado no seu rosto, tá? É um procedimento semi-permanente que é utilizado agulhas ou lâminas, certo? Onde a gente insere na pele anestesiada com uma agulha ou com uma lâmina estéril, uma tinta, que essa tinta é chamada hoje, conhecida como pigmento, tá?
pigmento. Então, mas na verdade é uma tinta, porque o pigmento é o pó, é a matéria-prima que é misturada com os excipientes, com os molhantes, né, que são os álcools, glicerina, álcool isopropílico, todos os recipientes que vão fazer toda aquela mistura junto com o pó e vai se formar numa tinta. Então só o pó, no caso só o pigmento, ele não é capaz de fazer o procedimento, ele precisa dos recipientes, né? Bom, então a micropigmentação, ela é uma técnica estética onde se insere na pele anestesiada, como eu falei, através de uma agulha, essa tinta, esse pigmento, onde esse pigmento ele vai gerar cor na pele, não é no pelo. Isso é muito importante falar porque existem muitas clientes que acham que vai tratar ou resolver o caso dela de problemas no pelo. Então não é assim. Por exemplo, eu já tive casos de clientes que vieram aqui para resolver cabelos brancos, fazer uma micropigmentação de pelos brancos. E aí ficou muito claro, né? Expliquei para ela, ficou muito claro que a micropigmentação não resolveria pelos brancos, e sim uma coloração, certo? Então, a duração de uma microblend, ela tem uma média de 8 a 18 meses, certo? Sendo que vamos dizer assim, essa durabilidade na pele, essa duração na pele, ela é extremamente ligada ao estilo de vida da pessoa, tá? Ou seja, uma pessoa que fuma, ela tem uma baixa oxigenação no tecido, ela tem uma vasoconstrição, ou seja, os vasos capilares dela, os vasos sanguíneos dela são contraídos. Então, no caso, fazendo aqui uma comparação, vamos fazer aqui vamos supor que aqui seja o calibre de um vaso sanguíneo de uma pessoa normal, que não fuma. E aqui é o calibre de um vaso sanguíneo de uma pessoa que fuma. Olha a diferença, tá? Só para fazer uma comparação. Isso na prática quer dizer o quê? Passa menos sangue, passa menos oxigênio, passa menos nutrientes, menos vitaminas, minerais e, consequentemente, é uma cicatrização deficiente, né? Se a pessoa pega muito sol, por exemplo, uma pele de um surfista, de uma surfista, com certeza a micropigmentação dura bem menos, porque ela está exposta a radiações solares, oxida muito rapidamente essa tinta na pele, degrada rapidamente esse pigmento que foi inserido lá, e aí, com certeza, isso vai ter uma durabilidade menor. Da mesma forma como uma pessoa que toma muitos remédios podem influenciar a nível de sistema, como também na mesma forma de uma pessoa que tem alterações emocionais, né? Isso também influencia porque altera o excesso de hormônios, como cortisol, gera processo inflamatório, gera radicais livres, e aí isso tudo influencia tudo, gente. Nosso corpo é um sistema, tá? Então, uma coisa que acontece aqui, às vezes eu passo um produto no rostinho da minha cliente, pode dar uma reação na orelha, e é porque eu nem passei próximo, porque é um sistema totalmente interligado, tá? Conectado. Então, pessoas que usam muito ácidos, peelings, por exemplo, isso de fato influencia demais na durabilidade de um procedimento. Então, existem N motivos para que o procedimento dure mais ou menos na pele. A camada que foi colocada correta na pele dessa tinta, o peso da mão, certo? A qualidade desse pigmento também, a quantidade de tinta que foi colocada, tudo isso são fatores que influenciam nessa durabilidade, tá? Então, como eu falei, a micropigmentação, ela é feita com essa agulha, e o interessante é que ela é feita através de um dermógrafo, que é um equipamento, é um indutor manual, indutor elétrico, que tem uma rotação, um motor, certo? Que esse motor faz com que a agulha entre e saia da cápsula de forma elétrica. Então, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Como se fosse aqui a agulha, o motor faz esse movimento na pele, tá? E aí o artista, o profissional, ele que é responsável por fazer toda a arte, né? Todo o desenho, ok? Temos a microblend, que é justamente a nossa área de trabalho, a nossa paixão, né?
que a gente está aqui é para aprender mais, desenvolver, nos capacitarmos, né? A microblend é feita através de um indutor manual, diferente da micropigmentação. A microblend é um indutor manual, então é uma canetinha, certo? Onde se acopla uma lâmina. Essa lâmina, como é que é feita essa lâmina? Essa lâmina é uma sequência de forma linear de várias agulhas justapostas uma ao lado da outra, certo? Que formam uma lâmina, mas são várias agulhas. Tem agulhas de 7, agulhas de 11, agulhas de 15, agulhas de 17, 20. Então, justapostas umas às outras, que vai formando uma lâmina que faz uma fissura na pele. E aí, depois que faz essa fissura, abre a pele, coloca a tinta, pigmento, e aí faz o fio, ou então a sombra. Já o dermógrafo, ele não faz fissura na pele, ele faz arranhaduras. Ele vem, ó, arranhando, como se aqui fosse a pele, ele vem arranhando, ó, tá? Então, ele faz arranhaduras nessa pele, certo? E aí, como eu falei, é elétrico. E o Tebori, ele é manual. Então, assim, o Tebori não é algo novo, não surgiu hoje ou então há alguns anos atrás, de maneira nenhuma. O Tebori é algo que surgiu há muitos anos atrás. E como foi que surgiu? Foram os japoneses, há milhares de anos atrás, eles prendiam estacas, pedacinhos de estacas de bambu, tá? De bambu, pequenos filamentos, né? Filepinhas, vamos dizer assim, de bambu, colocadas uma do ladinho da outra, justapostas, né? Um do ladinho da outra. E aí eles usavam esses bambus com as tintas naturais, antigamente, para tatuar o corpo, ok? Então, a técnica, ela é antiga, ela não é recente. Ela foi adaptada, ela foi, vamos dizer assim, foi trazida, né, para dentro da estética, melhorada, e aí para fins de embelezamento, né? Então, o Tebori hoje é feito procedimento tanto nas sobrancelhas, quanto nos olhos, quanto nos lábios, certo? Pode-se usar o Tebori em várias áreas do nosso corpo, tá? Quais são as grandes vantagens do Tebori, da microblend, em relação ao dermógrafo? Existem algumas vantagens e existem algumas desvantagens. Nem tudo na vida são flores, e eu vou falar para vocês agora, tá? O Tebori, a grande vantagem dele é em relação ao custo. Então, por exemplo, quando você compra um dermógrafo em torno de R$2.000, R$2.200, vamos colocar um razoável, um Tebori você compra por 20, 15, 30, dependendo da marca, tá? Enquanto uma lâmina de um Tebori varia em torno de R$2, uma agulha de um dermógrafo varia em torno de 15 a 40, 50, dependendo do equipamento, tá? Então, o custo de aquisição do dermógrafo para o Tebori é muito diferente, certo? O Tebori também é muito mais fácil de se trabalhar, muito mais fácil. Por quê? Porque o dermógrafo, o dermógrafo ele trepida, né? Então, ele tem uma rotação no motor. O motor, ele vibra para conseguir fazer a indução da tinta. Já o Tebori, ele não vibra. Ele é totalmente manual. Então, quem faz essa indução é o profissional. Então, ele tem um total controle nas mãos, né? Para fazer o procedimento, certo? Consegue-se fazer com o Tebori fios lindíssimos, fios realísticos, resultados incríveis, maravilhosos. Com o dermógrafo também, sim, mas é bem mais difícil devido a essa trepidação, devido a esse controle maior das mãos, certo? Em relação à durabilidade da microblend, a microblend, por fazer uma fissura na pele, né, ela de uma certa forma ela acaba gerando um processo inflamatório um pouco maior, tá? Porque ela lesiona a pele, os dois lesionam, mas o Tebori acaba lesionando mais, porque ela rasga. Já o dermógrafo não rasga, arranha. Então, o processo inflamatório do Tebori é um pouco maior.
e, consequentemente, isso faz com que o processo de cicatrização seja um pouco menor, tá? De que forma? A fixação, né, seja um pouco menor. Então, o Tebori, ele tem sim, vamos dizer, essa desvantagem. Uma outra desvantagem do Tebori em relação ao dermógrafo é em questão da técnica de sombra. Então, é uma técnica um pouco mais demorada, é uma técnica que a cicatrização ainda é um pouco, vamos dizer, menor, então precisa de um ou mais retoques. Já o dermógrafo, consigo ter um resultado melhor nas técnicas de sombra, certo? Mas você também consegue resultados muito bacanas com o Tebori, sim, certo? É um instrumento muito fácil, muito versátil, econômico, que te dá a oportunidade de você fazer resultados lindos, né? Maravilhosos. No caso, quem tem que saber, vamos dizer assim, orquestrar é o artista, é o profissional, não é a ferramenta, né? A ferramenta está ali para você utilizar, mas quem realmente manda é você, ok? Em relação às tintas que é usada na micropigmentação e no Tebori, tem diferenças? Basicamente não tem diferença. Eu consigo utilizar uma tinta tanto para dermógrafo quanto para Tebori da mesma forma, tá? Não preciso comprar alguma tinta específica. Isso varia muito de gosto para gosto. Então, por exemplo, uma tinta mais fluida, ela acaba tendo uma permeabilidade muito maior, né? Ela tem uma fluidez muito melhor, então um deslizamento, tá? No caso, então você consegue fazer isso de forma muito tranquilinha, utilizando o Tebori ou o dermógrafo, certo? Bom, e quem é que pode utilizar esse equipamento, no caso? Micropigmentação, Tebori, dermógrafo. Qualquer pessoa acima de 18 anos, certo? Que deseje ingressar na área, que tenha capacidade técnica para isso. Não precisa ser esteticista, não precisa ser fisioterapeuta, não precisa ter uma formação acadêmica para isso, basta apenas ter cursos livres que capacitam, né, você profissional, tecnicamente, para fazer esse procedimento. No caso, cursos online também realmente está crescendo demais, então te dá uma versatilidade muito grande de você fazer a hora que você quiser, quando quiser, no seu tempo, ter todo um suporte, ter um tira-dúvidas, ter pessoas que vão te auxiliar, né? Ter todo o material. Então, assim, o nível de conteúdo teórico que você encontra no curso online e também a oportunidade que você tem no direcionamento que é passado para você, das práticas, do que fazer, como fazer, isso realmente abre muito mercado para muitas pessoas. Tudo isso na nossa vida tem dois lados bons e ruins, como tudo na vida, né? O fato de não ter uma certificação, não ter vamos dizer assim, um conselho, né? Uma regra, uma norma, isso é bom e isso é ruim, mas aí eu vou explicar o porquê, né? Nós micropigmentadores, nós estamos inseridos vamos dizer assim, no mercado, dentro do ramo das tatuagens, do tatuador. Então a gente é considerado como se fosse tatuadores, certo? E aí o fato dessa ausência de essa certificação, essa regulamentação, é bom por quê? Porque o profissional que tem a responsabilidade, que seja competente, que seja capaz, ele pode sim atuar na área, fazendo um curso livre, tendo conhecimento, tendo habilidades técnicas, né, para fazer. Mas também tem um lado ruim, que não existe nenhuma regulamentação, e aí isso abre muitas portas para qualquer pessoa fazer o procedimento, né? Qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento, certo? Sem a devida responsabilidade, sem a devida
competência. Por quê? Porque não tem nenhum conselho, não tem nada que regulamente. Então, existem os dois lados da moeda, né? Nessas questões, tanto da nossa profissão, tá? Então, como eu estava falando, essa nossa profissão, ela abre muitos caminhos, mas você precisa realmente ser um profissional que entrega resultado, que tenha a competência, que tenha a responsabilidade, que tenha essa pegada artística, que saiba realmente, e que queira fazer o melhor para o nosso cliente, tá? E aí, falando aqui sobre as questões das grandes diferenças, então, micropigmentação e microblend, ela é a mesma coisa. Microblend é micropigmentação, só que o que difere é que um utiliza um indutor manual, outro utiliza um indutor mecânico, mas os dois são micropigmentação e os dois indutores, eles devem levar, no caso o profissional, né, através dos indutores, levar a tinta até a derme papilar, ou seja, a nossa derme superficial. Então, por isso que o procedimento ele dura só 1 ano, porque é superficial. De acordo com aquela renovação celular que vai acontecendo ao longo dos meses, né? Ao longo do turnover celular, faz com que esse procedimento saia. Já a tatuagem, diferentemente da micropigmentação, ela é inserida através da máquina rotativa, que é uma máquina mais robusta, uma máquina que tem uma rotação muito maior e consegue inserir mais tinta e mais profunda. A tinta da tatuagem é inserida na derme reticular, ou seja, lá embaixo da pele, lá nas profundezas da nossa derme. E lá na derme profunda estão inseridas as células, né? Células de elastina, células de colágeno, né? Que é o fibroblasto, que produz, né? A elastina que produz, tem a proteína, né? E aí, então, produz todas esses componentes que fazem o processo de cicatrização. Então, eles cicatrizam essa tinta lá embaixo e não sai mais, porque não tem renovação celular, certo? E sem contar que a tinta da tatuagem, ela foi formulada de uma maneira mais densa, a molécula é mais densa, isso consequentemente ela é mais pesada, então acaba que caindo, né? Caindo mais profundamente na pele uma tinta de tatuagem. E a máquina rotativa, como eu falei, ela tem uma pressão maior, certo? Então, não é tatuagem, micropigmentação. Tatuagem não sai, a não ser com laser, com outro tipo de equipamento, como jato de plasma, como os peelings químicos, né, com ácidos despigmentantes, aí consegue sim diminuir, mas não consegue retirar 100%, certo? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês alguns exemplos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu vou mostrar aqui pra vocês uma fotinho da... Tá aqui. Vamos nós. Mostrando aqui que é um material legal que eu tenho aqui pra vocês, ó. Esse aqui, como eu falei pra vocês, é o Tebori, tá? Esse aqui é o dermógrafo, então ele é elétrico, vocês conseguem observar, né? Ó, Tebori e dermógrafo, certo? Ele aqui, ó, como eu falei, foi feito no Japão, no século XIX, né? Tá aqui. E aí colocava a lâmina aqui, ó, uma presa a outra. Ah, ó, aqui, bem aqui nessa... Aqui, ó, a gente consegue observar nessa linha aqui amarela, que é justamente a camada basal, que é onde a nossa micropigmentação, ali na derme papilar, é inserida, a tinta, né? Ó, bem aqui. Já a tatuagem é aqui embaixo, certo? Aqui embaixo, ó, a derme reticular, tá?
E essa daqui, ó, é uma máquina rotativa. Tá vendo aqui como é diferente? Certo? E esse aqui é o dermógrafo, tá? Então, como eu falei pra vocês, é um procedimento totalmente diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Mas é vendido de forma bem similar, bem parecida. É vendido assim, você faz tipo aquelas tatuagens, tal. E é vendido dessa forma, né? E aí faz com que as pessoas se confundam e achem que é um procedimento a mesma coisa do outro, tá bom? Então vocês, quando forem vender o procedimento de vocês, falar para cliente de vocês expliquem que não é uma tatuagem, que não é procedimento permanente pro resto da vida, tá bom? Que vocês vão entregar um procedimento com naturalidade, que elas não precisam ter medo, que não vai ficar azul, verde, amarelo, vermelho, tá? Que hoje é muito moderno, técnicas muito modernas, e que vocês sabem fazer e falar sobre a grande diferença de uma micropigmentação para uma tatuagem, tá bom? E para uma microblend, ok? Gente, eu fiquei muito feliz de dar essa aula para vocês. Espero muito que tenha contribuído com conhecimento para a vida profissional de vocês, de cada um, certo? E sexta-feira nós estaremos juntos novamente. Eu trarei outro conteúdo bastante relevante, tá bom? Espero que vocês gostem. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Tchau, tchau.